comer ali com eles, enfim, para um banquete. E ali Jesus ele começou, ele acabou curando o homem que estava ali. E nisso ele começou a ser meio que bombardeado por algumas perguntas dos religiosos, dos fariseus. E no meio de tudo aquilo, Jesus começou a falar algumas parábolas muito conhecidas que todos conhecemos aqui. E uma dessas parábolas foi esse texto que nós acabamos de ler, né? E no meio disso, enfim, ele começou a receber muitas perguntas, né? E até que chega um momento, né, que ele fala sobre esse texto. E esse texto é algo que, assim, com a nossa mente humana, se a gente for enxergar assim, ou pensar também, isso pode acabar trazendo uma certa confusão, porque o que Jesus diz é algo muito contraditório, né? Ele diz aquele chefe dos fariseus que quando ele desse uma ceia, que ele não convidasse os seus amigos, os seus vizinhos, ou seja, as pessoas próximas dele, né? Mas sim os pobres, os mancos, os aleijados e os cegos. E eu gosto de dizer que na vida inteira, assim, Jesus, ele quebrava os paradigmas. Ele mudava, assim, ele abalava as estruturas por onde ele ia, né? E uma quebra de paradigma é você ter um modelo, um conceito, algo que já está pronto, e aí você muda aquilo, você quebra e faz aquilo completamente novo, você transforma. E foi isso que Jesus fez ali naquele momento. Porque ele disse, né, se aquele chefe dos fariseus convidasse seus amigos, né, os seus vizinhos, ele iria ter uma recompensa, ele iria ter uma retribuição. Só que a gente pensa, né, às vezes que ter uma recompensa, uma retribuição por algo que a gente fez é algo bom. Realmente, não é ruim, não é errado. Mas Jesus, ele coloca isso como algo que não importava tanto, como algo que não tinha um valor tão grande assim. Mas quando Jesus ele diz para que aquele chefe convidasse os cegos, os pobres e os mancos, ele disse que ele não iria ter recompensas terrenas, ele não iria ganhar nada, sabe, com aquilo. Só que ele coloca isso como algo bom. Ele coloca o não ganhar nada como algo positivo, algo que vai ser bom para ele, né? Porque Jesus ele diz claramente ali que a recompensa dele iria ser dada na ressurreição dos justos. E naquele momento Jesus ele estava dizendo que o ganhar é perder e o perder é ganhar. E também a gente consegue perceber ali que Jesus fala um pouco sobre as coisas recíprocas, as pessoas, a reciprocidade, né? Então eu achei lindo isso, que Jesus ele coloca ali que a reciprocidade de um ato não vale tanto quanto servir alguém sem receber nada em troca. Ou seja, eu fazer algo por alguém e receber algo em troca é maravilhoso, é uma bênção, mas não vale tanto quanto eu dar, quanto eu servir e não receber nada com isso, com o que eu fiz por alguém. E nessa noite eu queria compartilhar aqui 3 tipos de mesas aonde nós vamos nos assentar ao longo da nossa vida com Jesus. Mas antes de falar sobre essas mesas, eu queria contar um testemunho que eu vivi nesse final de semana. Esse final de semana eu fui convidada para uma festa de aniversário, mas eu não sabia se eu ia porque eu já tinha marcado outras coisas, enfim. Então eu não sabia realmente se eu iria, né? Eu até desanimei porque estava muito em cima. Então eu pensei assim, acho que eu não vou. Mas Jesus começou a falar comigo para que eu fosse, né? Ele falou assim, você vai pregar sobre mesas. E uma festa de aniversário, querendo ou não, é um ambiente onde, né, existem pessoas, né? Um ambiente de mesa, assim. Só que eu achei que era uma voz na minha cabeça. A gente sempre acha, né, que, não, nada a ver, não tem nada a ver isso. Mas aí, quando eu cheguei em casa, né, eu tinha saído, fiquei o dia inteiro fora. Aí, quando eu cheguei, eu pensei, será que eu vou? Será que eu não vou? Até que eu falei assim, não vou pensar, eu vou de uma vez. Aí, quando eu cheguei lá, eu estava um pouco envergonhada, assim, eram pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida. E eu fiquei assim, Jesus, né, difícil aqui essa situação. Mas ali, gente, eu vi que depois, quando eu voltei para casa, né, eu percebi que, nossa, eu realmente acertei, né, e que bom que eu ouvi a voz de Deus. Porque ali naquele ambiente, eu tive a oportunidade de compartilhar um pouco sobre Jesus com pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida, com pessoas que eu vi que realmente precisavam ouvir sobre Jesus. E eu no final, quero falar um pouco mais sobre essa experiência que eu tive, mas agora eu quero falar sobre a primeira mesa, que é a mesa do amor, da reciprocidade e da paz. No versículo 12, Jesus ele diz, quando você der um jantar ou uma ceia, não convide os seus amigos, nem os seus irmãos, nem os seus parentes, nem os vizinhos ricos, para não acontecer que eles te retribuam o convite e você seja recompensado. E Jesus ele fala isso, né, diretamente para aquele chefe dos fariseus. E, né, o que seriam esses amigos, o que seriam esses vizinhos ricos?
esses seriam aquelas pessoas, nos nossos dias de hoje, né? Aquelas pessoas que nos fazem bem, as pessoas que nós amamos e que nos amam de volta, né? Aqueles que estão sempre ali nos apoiando, enfim, nos ajudando, né? Aqueles que nos dão tapinhas nas costas, dizendo, eu te apoio, eu te amo, você me ama, então vamos seguir juntos. E essas pessoas são muito necessárias para a nossa caminhada com Deus. E eu não quero dizer que essa mesa, a mesa do amor, a mesa da paz, ela é errada. Pelo contrário, ela é muito necessária para a nossa vida. É uma bênção nós sermos edificados por pessoas curadas, né? E nós podemos sim crescer, né, espiritualmente com essas pessoas, mas nós não podemos nos acomodar nessa mesa. Porque essa mesa tem a tendência da gente achar que é muito fácil e é boa, assim, enfim, e aí a gente acaba se acomodando nela. Vou ficar somente perto daqueles que me amam, vou ficar somente ao lado daqueles que me apoiam, enfim. E é muito fácil, né, a gente amar aqueles que nos amam de volta, a gente só está com aqueles que nos amam, que nos apoiam, né? Só que quando a gente está nessa mesa, na mesa do amor, enfim, da reciprocidade, a gente já recebeu a nossa recompensa, que é aquele amor ali, aquele afeto entre as pessoas. Então, já foi meio que uma recompensa ali terrena, uma recompensa que você já ganhou. Não é ruim, mas ela talvez não vá ser completamente eterna, entende? E como, né, Jesus diz, as recompensas terrenas, elas passam, já as eternas não. E no versículo 14, Jesus diz claramente qual que é essa recompensa. Ele fala, né? A sua recompensa você receberá na ressurreição dos justos. Ou seja, a nossa recompensa é passarmos a eternidade com Cristo. É sobre isso, essa é a recompensa. E agora eu quero falar sobre a segunda mesa, que é a mesa da servidão. Essa mesa é a mesa que normalmente a gente mais vai ficar de pé, servindo as pessoas que estão ali sentadas, do que ali desfrutando do banquete. É a mesa que nós vamos dar tudo de si para aqueles que estão ali e talvez a gente não vai receber nada. É a mesa que nós vamos nos doar por aqueles que se assentam nela. Jesus, ele diz para que aquele chefe, né, dos fariseus convidasse os cegos, os mancos e os pobres para um banquete. E naquele tempo, essas pessoas, os pobres, enfim, os cegos, os mancos, eram pessoas que sofriam certo preconceito ali pela sociedade, enfim, eles eram muito excluídos, sabe, pela condição deles. E por isso que Jesus, ele diz para convidar essas pessoas, porque essas pessoas não poderiam dar nada em troca de um banquete que eles receberam, né? Eles não poderiam retribuir um jantar ou um banquete, né, ao ser convidados. E nas nossas vidas de hoje, como eu disse, esses são aqueles que muitas vezes nós vamos amar, nós vamos abraçar e nós não vamos receber nada em troca. São aqueles que nós vamos nos doar e não vamos ter nada em troca. São aqueles que não podem nos ressarcir, aqueles que não vão suprir o que a gente precisa, as nossas expectativas, talvez. Só que às vezes a gente pode até desanimar ao, né, estarmos nessas mesas, mas nós precisamos entender que a nossa recompensa está na glória eterna de Deus. Jesus, ele curava nas mesas, Jesus, ele ensinava nas mesas, e um dia nós também nos assentamos nessa mesa. Um dia nós também fomos lá e fomos curados, nós fomos salvos ali naquela mesa. E eu queria dizer que você, que ainda não se assentou nessa mesa, Jesus está te esperando. Ele está também assentado nessa mesa, esperando que você venha ao encontro dele. Mas assim como alguns aqui já foram curados, já foram nessa mesa, enfim, você pode sim desfrutar ainda desse banquete, você está desfrutando, mas você também pode se assentar nessa mesa para curar. Na verdade, é o seu dever fazer isso. Jesus mesmo, ele fazia isso. Ele ia até as mesas, ele curava, ele ensinava, ele amava. Porém, quando Jesus ele ia em algumas mesas, ele era julgado às vezes e olhado com maus olhos. Alguns fariseus condenavam ele, dizendo que ele se assentava com pecadores, que ele comia e bebia com pecadores. Só que tem muitos exemplos na palavra de Deus que mostram que, na verdade, Jesus fazia muito diferente daquilo que eles estavam dizendo. Eu quero citar aqui o exemplo de Mateus. Quando Jesus chamou Mateus para segui-lo, Mateus ele era um cobrador de impostos. Então, era uma pessoa que era mal vista pela sociedade, enfim. E quando Jesus ele chamou Mateus, Mateus se ofereceu para dar um banquete em sua casa. E naquele ambiente tinham outros cobradores de impostos e Jesus estava ali, né, no meio deles, enfim. E os religiosos, os fariseus, olharam para aquela situação e julgaram Jesus. Né, falaram, nossa, ele come e bebe com pecadores. Começaram a murmurar mesmo contra Jesus, enfim.
E até que Jesus, ele diz, né? Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Então, a questão não era que Jesus, ele comia e bebia com os pecadores. A questão é que ele se assentava onde haviam pecadores para chamá-los ao arrependimento. Então, de maneira alguma, Jesus somente falava palavras bonitas ou passava a mãozinha na cabeça. Não, quando Jesus ele expulsava um demônio, quando ele curava alguém, ele dizia, vás e não peques mais. E é isso, sabe, que a gente deve fazer. Eu creio muito que é um tempo que Deus está chamando a sua igreja para convidar os cegos, os coxos, os aleijados, os pobres para a mesa dele. E também para irmos até as mesas, né? Nós precisamos convidar e irmos também. E eu queria falar agora sobre a terceira mesa. Essa mesa nem sempre vão ser os perdidos, aqueles que não conhecem a Jesus. Muitas vezes são aqueles que estão perto da gente, os nossos amigos, os nossos irmãos aqui, enfim. São aqueles que muitas vezes estão na nossa vida para testar o nosso caráter. Aqueles irmãos que às vezes testam nossa paciência, aqueles que nós às vezes temos uma certa diferença que dá vontade, né, de brigar às vezes, enfim. São aqueles que nós temos mais dificuldades mesmo de conviver. Mas, assim, essas pessoas são muito importantes. Essa mesa, ela é muito importante porque isso mostra o que é essa igreja. Isso mostra que essas pessoas são necessárias para que a gente venha crescer, para que a gente venha amadurecer com Cristo, sabe? Essa mesa é muito necessária. Talvez não vá ser a mais confortável de se estar, mas não é sobre estar confortável, é sobre amar. É sobre, sabe, independente das diferenças que nós tivermos, nós vamos caminhar juntos, nós nos amamos e nós vamos, sabe, seguindo sempre. Então, a gente viu aqui 3 tipos de mesa. A mesa da paz, do amor, a mesa daqueles que não podem nos ressarcir e a mesa dos nossos irmãos, que nós temos, né, diferenças, enfim. E cada uma dessas 3 mesas são muito importantes para a nossa vida. Nós não podemos passar mais tempo em uma do que outra, porque elas são importantes para o nosso crescimento, para a nossa vida com Cristo. Elas são necessárias. E, né, quando a gente está nessas mesas, elas nos mostram que a gente precisa entender onde está a nossa recompensa, que está em Cristo. Então, essas mesas são necessárias. E a nossa recompensa, como eu disse, ela está em Jesus, não está em coisas terrenas, né? E eu tenho certeza que todo mundo aqui já ouviu algumas frases como, não seja tolo de perdoar isso, não fique perto de algumas pessoas. Gente, quando eu escuto essas frases, eu fico muito triste, porque todos aqui, acredito que foram ensinados, sabe? O mundo lá fora nos ensina isso, que nós não podemos ficar perto das pessoas tóxicas, das pessoas que nos fazem mal. Só que isso é uma mentira. Jesus nunca disse isso, e na vida de Jesus ele mostra isso claramente, que nós não devemos ficar, sabe, pensando no nosso eu, sabe, no que vai me fazer mal. Às vezes a gente é tão egoísta, sabe? Talvez você pode até pensar que que não tendo esse pensamento você vai sofrer demais. Ah, não, porque se eu perdoar isso eu vou ser bobo demais. Só que Jesus, ele também sofreu por ter esses pensamentos, sabe? Cristo, que não tinha pecado algum, suportou todo o pecado da humanidade inteira. Ele suportou tudo, sabe? Todo tipo de pecado foi derramado sobre ele. E sim, ele fez isso porque ele morreu por mim, fez isso porque ele morreu para você. Mas antes de tudo, ele fez para agradar o Pai dele, para agradar a Cristo. Isso tem falado demais no meu coração, porque, sabe, ele disse, né, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, contudo que seja feita a sua vontade. Ou seja, Jesus, antes de tudo, queria agradar o coração do Pai, e nós muitas vezes buscamos a aprovação das pessoas, buscamos, sabe, agradar aqueles que estão à nossa volta. Nós precisamos fazer a vontade do Pai. Nós precisamos fazer aquilo que Ele nos manda fazer. Jesus, Ele foi um filho obediente. Isso tem falado muito comigo, sabe? Que cada um de nós possa ser filhos obedientes. Nós devemos ser filhos que escutam a voz do Pai e fazem e obedecem, que não ficam se perguntando se vai sofrer, se não vai sofrer. Simplesmente fazem. Quantos aqui estão dispostos a fazer a vontade do Pai, assim como Jesus?
Quantos aqui estão dispostos a se sentar com os cegos, com os coxos, independente das consequências, independente do que vão pensar, independente do que vão falar? Filipenses 2 diz muito sobre o caráter de Cristo. Eu quero ler esse texto. Que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Gente, Jesus não ganhou nada aqui nesse mundo. Quando ele fez a vontade do Pai, ele não ganhou nada. Ele foi deixado, traído, negado, zombado. Jesus não teve nada. Mas se a gente continuar, né, a ler Filipenses, independente de todos os sofrimentos, a gente sabe que ele foi exaltado, que ele ressuscitou e hoje ele vive. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então ele foi exaltado, mas na glória eterna do Pai. Então entenda que aqui na terra ele não teve nada. Então às vezes a gente quer ter tantas coisas, a gente busca por coisas, sabe, tão vazias, quando o próprio Jesus, sabe, veio a esse mundo e não teve nada também. Jesus também, né, morreu, veio a esse mundo para nos ensinar que a nossa recompensa não está nas coisas terrenas, e sim nele, em si no Pai, em fazer a vontade de Deus. Tantos outros, né, que também estavam com Cristo, né, os discípulos dele também não ganharam nada, não tiveram nenhuma recompensa por, né, seguir a ele, enfim. Mas alguém que eu admiro muito, que não chegou a ser um discípulo de Jesus, que foi João Batista, ele teve a sua cabeça cortada por simplesmente abrir o caminho para Cristo. Ele comia gafanhotos e mel e proclamava a vinda de Jesus, e ele não ganhou nada. Ele não teve nada, sabe? Ele não ganhou nenhuma recompensa, ninguém aplaudiu ele. Ele veio a esse mundo com uma função, de abrir o caminho para Cristo, sabe? Para que o Messias viesse. Essa era o único anseio do coração dele. Ele não ligava para mais nada, ele não se casou, ele não teve uma família, ele não se importava. A vida dele era em função de preparar o caminho para Cristo. Ele perdeu muitas coisas, nem ganhou, na verdade, praticamente nada. Ele viveu a sua vida em função de preparar o caminho para Jesus, sabe? E mesmo perdendo tudo, e mesmo não tendo nada, ele se alegrava, porque aquilo era o que era para que ele nasceu, sabe? Ele nasceu para isso, para proclamar a vinda de Cristo, o Messias, o menino Jesus. E nós também temos esse papel. Se nós estamos nesse mundo, sabe? É porque nós também precisamos preparar o caminho para a vinda de Jesus. Jesus um dia veio a esse mundo, ele morreu, ele ressuscitou, ele voltou, né, para os céus, e um dia ele vai voltar para essa terra para buscar a sua igreja, para nos buscar. E existem coxos, existem cegos, pobres que, sabe, estão famintos, que precisam se assentar nessa mesa. E, então, sabe, vamos tirar o medo do nosso coração de não irmos até as mesas, sabe? Se eu tivesse pensado demais, para ir naquela festa de aniversário, gente, eu não sei, sabe? Talvez aquelas pessoas que estavam ali não teriam escutado aquela palavra, enfim, alguma vez em suas vidas. Então, não vamos pensar, sabe? Não vamos ficar com medo, não vamos pensar nos julgamentos, só vamos, sabe? Se o Senhor fala com você hoje, vá hoje, não perca seu tempo, porque Ele nos chama, Ele chama a sua igreja para fazer isso. Nós não devemos ter medo de perder tudo, nós não devemos ficar só com o nosso ego, com o nosso eu, pensando somente em nós mesmos. Nós precisamos entender que Jesus está voltando e que nós precisamos levar pessoas para Ele. Nós precisamos gastar a nossa vida aos pés dele, mesmo não ganhando nada, porque a nossa recompensa está nele, sabe? É por ele que nós gastamos nossa vida, é por ele que nós falamos o nome dele, é por ele que eu estou aqui, é por ele que você está aqui, não pelas pessoas, não pelos julgamentos, enfim, não pelo que as pessoas vão pensar, sabe? Às vezes a gente pensa tanto no que os outros vão dizer, no que os outros vão falar. Isso às vezes só mostra o quanto que a gente está, sabe, perdido em nós mesmos, falta de identidade às vezes, sabe? E isso é muito triste. Então quero te dizer, sabe, simplesmente entenda que essa recompensa não vai ser aqui na terra. Você não vai ganhar nada, talvez, seguindo Jesus. Só que isso é bom.
Isso é muito bom, porque as coisas daqui são vazias, são terrenas, a gente não ganha nada aqui nesse mundo, sabe? E se a gente ganhar, um dia a gente vai morrer e tudo isso vai passar, sabe? Então pare de perder seu tempo buscando coisas vazias, buscando coisas que não têm valor. Vá até as mesas, busque aqueles que precisam, que estão famintos, que estão sedentos, e tragam eles até a mesa. Então, custe o que custar, vamos servir, vamos amar, sabe? Que sejamos uma igreja que serve, uma igreja que ama de todo o coração. Quero pedir para o Ministério de Louvor subir aqui. E eu quero pedir, fique de pé no seu lugar. Feche seus olhos, quero que você comece a conversar com Deus mesmo, abrir seu coração de maneira simples, porque o Evangelho é simples, a palavra de Deus é simples, e comece a falar com Ele.